Bem-vindos ao Descarbonizável, um podcast de baixo carbono de conversas sobre estratégias de descarbonização das empresas portuguesas. Eu sou a Isabel Martins, da revista Sustentável, e os meus convidados de hoje são o Bernardo Augusto, responsável de impacto positivo da Leroy. Bem-vindo, Bernardo. Obrigado. E a Marta Jordão, que é aqui Account Manager da Elexia. Bem-vinda. Obrigada. Como é o nosso primeiro podcast descarbonizável, dizer-vos que é um podcast que estamos a fazer em parceria com a Elexia, onde vamos focar todas as estratégias de descarbonização das empresas portuguesas que sirvam de inspiração também para que outras empresas possam também percorrer este caminho da descarbonização e da sustentabilidade. Portanto, mais uma vez, bem-vindos aos dois. É um gosto ter-vos aqui a iniciar este nosso primeiro podcast. Vou começar por si, Bernardo, para perceber um bocadinho o que é isto do impacto positivo, que é uma palavra que vamos ouvindo cada vez mais neste léxico da sustentabilidade. O que é um responsável de impacto positivo numa organização? Bem, antes de mais, muito obrigado em nome da Leroy Merlin por este convite para estar aqui hoje a participar no primeiro podcast sobre descarbonização, e agradeço também à Elexia o convite. O que é isto do impacto positivo? Bem, nós temos, sobretudo, uma ação centrada na maximização do nosso impacto ambiental, social e económico. E, portanto, como retalhistas especializados que somos, colocamos a casa no centro das nossas preocupações e portanto, esta componente de impacto positivo tem muito a ver com aquilo que é a política definida pelo Grupo ADEO, a casa-mãe a que pertencemos, portanto um grupo multinacional francês, o terceiro maior retalhista a nível mundial, que é exatamente e que é expressa pelo mote "We make a positive home to live". E basicamente, tal como numa casa, temos que começar pelas dimensões, diria eu, mais importantes. São aquelas na pirâmide de necessidades que são aquelas mais básicas. Estamos a falar de conforto, estamos a falar de segurança, estamos a falar da casa dos nossos habitantes, como nós designamos, ser uma casa feliz. E este conceito de felicidade tem muito a ver com as características da casa e, portanto, queremos que a casa seja naturalmente uma casa eficiente energeticamente, queremos que a casa seja um lugar também em que o desempenho ambiental tenha aqui um papel importante a desempenhar. E, portanto, eu diria que o impacto positivo acaba aqui por ser uma abordagem, uma framework de trabalho que temos para muito alicerçada no nosso core business. Nós somos uma empresa de retalho que vende, enfim, produtos para a casa, produtos de decoração, bricolagem, e portanto é uma estratégia, concretamente a nossa estratégia de impacto positivo é uma estratégia muito alicerçada no nosso negócio, com uma ligação muito forte com o nosso core business, e que tem como prioridades, por um lado, sermos urban-centric, ou seja, damos muita prioridade, quer na vertente interna, quer na vertente externa, à dimensão humana, aos nossos colaboradores, aos nossos clientes, aos nossos fornecedores e aos nossos parceiros de negócio, em suma, aos nossos stakeholders, numa perspectiva mais alargada. Termos também um habitat positivo, e isso está intimamente ligado à dimensão da sustentabilidade, ou seja, nós, só para terem uma ideia... Mas quando fala em habitat positivo, está a falar como empresa na vossa própria estrutura ou passar isso para o cliente também nos vossos produtos e serviços? Nas duas dimensões. Primeiro, numa lógica de exemplaridade, nos nossos edifícios, na forma como gerimos os temas da energia, da água, dos resíduos, mas também no habitat dos nossos clientes, nas cidades, enfim, nas vilas, nos bairros. No fundo, queremos que o habitat dos nossos clientes seja também um habitat positivo. E como é que o fazemos? Através da disponibilização de produtos cada vez mais sustentáveis, com uma menor pegada de carbono, e essa é, aliás, uma das apostas mais fortes do ponto de vista de descarbonização, é descarbonizar a nossa oferta. Então, a nível de estratégia, digamos assim, de sustentabilidade, de descarbonização, que é aqui também o nosso foco, onde é que vocês estão a trabalhar com mais atenção, tendo em vista este impacto positivo, como falou no início? Sim. Então, nós realizamos anualmente um estudo de pegada, portanto,
um estudo técnico que nos permite determinar quais é que um inventário das nossas emissões de gases com efeito de estufa. Que é o ponto de partida, não é? Que é o ponto para perceber de partida. Como é que estamos e o que é que precisamos de fazer. Digamos, é o passo inicial que todas as empresas devem dar, é caracterizar, no fundo, a sua situação de partida do ponto de vista de emissões de gases com efeito de estufa, nos 3 âmbitos, ou seja, não só as emissões diretas, mas também as emissões indiretas decorrentes da sua atividade e da atividade da sua cadeia de fornecimento. E por outro lado, partindo exatamente dessa caracterização. Como é que o fazemos? No nosso caso, 86% da nossa pegada de carbono está associada aos produtos que vendemos. E, portanto, a grande aposta, digamos, a aposta primária da nossa estratégia de descarbonização passa exatamente por fazer uma recomposição da nossa oferta de modo a escolher os produtos e os fornecedores com um menor impacto, com um perfil emissivo mais favorável, ou seja, com menores emissões de carbono associadas. E, portanto, estamos... É um desafio enorme. É um desafio gigante. Tendo em consideração a dimensão do vosso procurement, não é? Exatamente, é um desafio gigante, não pode ser naturalmente liderado e apenas trabalhado a nível nacional, porque nós estamos integrados num grande grupo internacional, com presença em 18 países e, portanto, a dimensão, digamos, da nossa cadeia de fornecimento é global e, portanto, esta descarbonização passa muito pelo trabalho em articulação estreita com os nossos fornecedores, com a nossa cadeia de fornecimento, sobretudo numa lógica de parceria, numa lógica de construção de parcerias com vista à descarbonização dos produtos. E isso, lá está, permite-nos atacar 86% das nossas emissões. Depois, naturalmente, não podemos esquecer aquelas emissões que estão mais associadas à nossa atividade direta, ou seja, o funcionamento dos nossos edifícios, o funcionamento, todas as necessidades de transporte que são colmatadas pelos nossos parceiros de logística. E digamos assim, essas duas frentes, edifícios por um lado e a logística, são exatamente as outras 2 áreas em que estamos a intervir fortemente, com medidas previstas nos próximos 3 anos, bastante ambiciosas. Quero destacar aqui alguns projetos nessa área, portanto, para a descarbonização de digamos, o nosso, do ponto de vista dos edifícios, o nosso primeiro passo foi exatamente assegurar que toda a eletricidade que consumimos, pelo menos em Portugal continental, é proveniente de fontes renováveis. E, portanto, toda a nossa eletricidade neste momento é aquilo que se costuma designar como eletricidade verde, portanto tem certificados de origem, de modo a garantirmos que descarbonizamos a eletricidade que consumimos por essa via. Depois temos também aquilo que é a descarbonização da energia que consumimos nas nossas lojas, neste caso indiretamente através da promoção da eficiência energética. Temos estado a fazê-lo por via de algumas alterações, diria eu, menores, no sentido em que estamos a revisitar os set points das lojas, até no contexto da crise energética que atravessamos, motivada pela invasão da Ucrânia. Temos estado a fazer um trabalho que permite, no fundo, alinhar a empresa com aquilo que são as recomendações governamentais dadas nesta matéria recentemente. Portanto, nesse aspecto, acompanhamos também o setor do retalho num conjunto de medidas, diria eu, conjunturais de promoção da eficiência energética e de redução de consumos, que vão ter naturalmente impacto também do ponto de vista de descarbonização. Por outro lado, ao nível da nossa frota, temos estado a tentar dar os primeiros passos do ponto de vista da descarbonização dos transportes. Em primeiro lugar, a nível mundial, através da adoção de uma política de aviação zero, portanto, nenhum dos nossos produtos neste momento, a nível mundial, é transportado por via aérea. São todos transportados ou por via marítima ou por via terrestre. E isso, enfim, foi um sinal também que o Grupo ADEL deu do ponto de vista político
de que, enfim, a opção por modos de transporte mais sustentáveis era para ser levada a sério. Por outro lado, temos também aquilo que é a descarbonização do last mile, ou seja, queremos que a nossa frota, a frota dos nossos parceiros, nós não temos frota própria, portanto a frota dos nossos parceiros nas entregas last mile seja totalmente descarbonizada nos próximos anos e seja feita através da adoção de veículos elétricos. Ou seja, há aqui várias frentes, falando da eficiência energética, na questão da mobilidade elétrica, na energia verde, mas também estão a apostar no autoconsumo também, não é? Portanto, para além da energia que compram ser verde, exatamente. Também apostamos no autoconsumo, em primeiro lugar nas nossas lojas, nas lojas que são nossa propriedade, portanto são geridas, o edifício é nosso. E agora numa segunda fase vamos abranger, também em parceria com a Elexia, vamos abranger aquelas lojas cuja propriedade não é nossa, portanto são lojas alugadas. Muito bem. Vamos saber um bocadinho mais sobre estes projetos falando com a Marta. Marta, esta vertente mais ligada à questão da energia, à mobilidade elétrica, o autoconsumo, a eficiência energética, são de facto aqui e a própria certificação também de todos estes mecanismos, são de facto aqui as linhas onde vocês estão, no fundo, a apoiar a Leroy nesta caminhada, não é? Que resultados é que nós já podemos perceber deste trabalho que está a ser feito? A relação que a Elexia tem estabelecida aqui com a Leroy Merlin é bastante forte e tem vindo a crescer ao longo do tempo e a consolidar, não tanto na própria relação, mas também nos próprios projetos que temos vindo a desenvolver. Começámos aqui por uma utilização mais eficiente da energia e também aqui ao nível da autoprodução em cada uma das várias lojas. Por isso, isto é uma relação que se tem desenvolvido, temos vindo a trabalhar já com a Leroy Merlin há cerca de 6 anos. Iniciámos aqui a nossa jornada com a integração de sistemas fotovoltaicos para permitir aqui à Leroy Merlin poder gerar aqui a sua própria energia. Por isso, contamos já com 9 lojas, num total de cerca de 50 lojas, por isso mais de 15% das lojas contam já com este tipo de sistemas e conseguimos fornecer aqui energia renovável mais de 50% do consumo destas lojas. Já mais de metade da energia que estas lojas consomem já é autoconsumo? Sim. Qual é a capacidade instalada já nestas lojas? Temos cerca de aproximadamente 3 megawatts. Já com lojas atualmente também este número irá subir. Temos atualmente a loja de Sintra, que está neste momento a ser em construção, Carpor, mas também temos intervido noutras áreas, mobilidade elétrica, por isso temos aqui vários carregadores a serem instalados. Temos atuado também aqui ao nível das auditorias energéticas, sob forma de identificar aqui potenciais medidas que possam ser implementadas nas lojas. Auditorias estas que também serviram aqui de base para a construção de um manual de boas práticas, que a Leroy Merlin tem suportado também para a implementação de várias medidas que o Bernardo há pouco referiu. Numa perspectiva da Leroy Merlin capacitar aqui os seus edifícios, não só sobre o ponto de vista da melhoria da eficiência energética, mas para o bem-estar dos clientes e dos próprios funcionários da Leroy Merlin, iniciámos o ano passado a certificação BREEAM, que é uma certificação internacional e voluntária, que vai classificar aqui os edifícios ao nível do seu desempenho, tanto ao nível da saúde, da própria gestão,
ao nível da gestão dos recursos, resiliência, poluição, pronto. Há aqui uma grande abrangência ao nível dos requisitos que são avaliados nesta certificação. Aqui qual era o principal desafio? Era a eficiência energética das lojas, que são lojas com consumos grandes, também, espaços grandes, com muita iluminação, com vários equipamentos. Onde é que estava aqui o desafio? Quando foi feita esta primeira auditoria para perceber os pontos a trabalhar, onde é que foi aqui o principal foco? O principal foco é sempre nos grandes temas, nos grandes consumidores numa loja, não é? E numa loja típica Leroy Merlin temos aqui a parte dos sistemas técnicos, de climatização e ao nível da própria iluminação. Ao nível da iluminação, a Leroy Merlin já tem todas as lojas capacitadas com tecnologia de última geração, ao nível de... todas as lojas, as 50. Já têm aqui sistemas LED, por isso já atingiu aqui um patamar bastante alto. Por isso agora, aqui ao nível de melhorias, o que pode ser feito tem mais a ver aqui ao nível com a monitorização, não só com a monitorização, mas com o próprio controle dos sistemas, não é? Porque a Leroy Merlin tem desenvolvido aqui uma jornada nos últimos anos e já atingiu aqui determinados patamares que conseguimos melhorar ao nível do controle da própria instalação. E penso que este vai ser aqui números interessantes que já podemos revelar. Já conseguimos contabilizar quanto CO2 é que evitamos desde que estamos com estas certificações energéticas, com a autoprodução, com tudo isto? Sim. Aqui ao nível da nossa intervenção podemos contar aqui com 4.000 toneladas de CO2 evitado. Temos aqui, como referi há pouco, uma potência instalada ao nível de instalações fotovoltaicas a rondar os 3 megawatts. Totalizamos aqui 9 gigawatts-hora de energia limpa produzida, e isto tudo descodificando aqui para indicadores mais perceptíveis para alguns dos nossos ouvintes. Estamos a falar à volta de 100 mil árvores plantadas, ou seja, este CO2 evitado equivale a plantarmos 100 mil árvores e equivale ao consumo de cerca de 1.700 casas. Parece um pequenino investimento, não é? Mas depois tem um impacto interessante quando fazemos estes paralelismos, não é, Bernardo? Isto estava completamente alinhado com os vossos objetivos? Ficaram surpreendidos com os resultados obtidos até agora? Gostavam de acelerar ainda mais? Como é que olham para aquilo que já está feito e enquadram na vossa estratégia? Bem, na descarbonização da nossa atividade, a questão do procurement de energia é absolutamente fundamental e, portanto, o facto de termos optado por eletricidade verde, por um lado, e por termos optado pelo autoconsumo com a instalação de solar fotovoltaico, é absolutamente essencial para atingirmos os nossos objetivos de descarbonização. Ao mesmo tempo, e olhando aqui para a questão da certificação BREEAM, a certificação BREEAM também nos está a permitir fazer um diagnóstico muito detalhado da situação nas lojas que estão a ser autocertificação e identificar medidas que podem ser aplicadas noutras lojas da nossa rede, mas também e sobretudo identificarmos oportunidades de melhoria na elaboração de projetos de novas lojas e de cadernos de encargo para novas lojas. E, portanto, isso é uma oportunidade, diria eu, muito importante para que vai, no fundo, permitir integrar considerações ambientais e sociais na nossa concepção e projetos de arquitetura de novas lojas e, portanto, é algo que vai ter ainda frutos muito para além do âmbito e da timeline de certificação que estamos a utilizar. Há já uma perspectiva daquilo que vocês querem fazer na vossa rede, que eu presumo que seja uma rede muito heterogénea a nível de tipo de lojas, não é? Umas mais recentes, outras mais antigas, algumas que
onde precisam de intervenções de fundo, não é? Porque é uma rede grande. Vocês têm delineado um plano, já temos estas 9 lojas, por exemplo, com a autoprodução, agora queremos nos próximos anos. Nos próximos anos tencionamos aumentar o recurso ao autoconsumo para outras lojas que não sejam propriedade da Leroy Merlin, que sejam lojas arrendadas. Estamos a fazê-lo de forma bastante intensa e 2023 vai ser um ano importante também nesse domínio, sendo que este investimento depende sempre da vontade e da autorização dos proprietários dos nossos espaços e, portanto, é um trabalho, diria eu, de persuasão e de parceria para, de facto, convencermos os nossos parceiros, neste caso, a embarcar nesta viagem, diria eu, de descarbonização. É complicado, é desafiante essa parte ou não? É desafiante porque, naturalmente, que é necessário co-investimento, por um lado. Por outro lado, há questões, diria eu... Mas não há sensibilização dos donos do espaço para, no fundo, nós temos implementar melhorias, não é? Sim, e temos cada vez mais proprietários, por via, enfim, de uma presença cada vez maior de fundos imobiliários, com práticas ESG já bastante estabelecidas e cada vez mais preocupados com estas questões por via do aumento da regulação em matéria de ESG junto deste tipo de entidades e, portanto, eu diria que é um trabalho que estamos a fazer e que vai ter frutos cada vez mais significativos nos próximos anos. Há uma maior receptividade e vai haver cada vez mais receptividade para este tipo de medidas. Certo. A Marta há pouco estava a falar nas certificações energéticas e eu sei que vocês também têm por base muitos benchmarks energéticos, não é? Ou seja, no fundo há uma inspiração sobre aquilo que melhor se faz noutros países e noutras empresas. Aqui a nível do benchmark, o que é que trouxeram de mais disruptivo ou de inovador para a Leroy quando olham para o espectro internacional e nacional também? Sim, aqui ao nível do trabalho que foi feito ao nível dos benchmarks, tentámos agrupar as várias lojas nas diferentes regiões por grupos em que se inseriam em zonas climáticas e por tipologia de loja, como o Bernardo referiu. As lojas têm uma grande diversidade, são diferentes, por isso é normal e têm graus de maturidade diferentes, por isso é normal que cada loja apresente aqui necessidades diferentes e especificidades também muito diferentes de acordo com a região onde estão inseridas. Por isso nós tentamos classificar aqui as lojas de acordo com o seu desempenho energético e criar estes grupos e identificar de que forma é que diferentes fatores conseguem influenciar este desempenho. Não só pela localização onde estão inseridas, mas também pelas práticas que cada loja tem vindo a incorporar. Por isso, isto foi um trabalho que serviu de base para dar aqui um retrato à Leroy Merlin e para nós próprios, como Alexia, que temos intervido aqui ao nível de várias áreas e em diferentes lojas, também para perceber um bocadinho, para também conseguirmos dar aqui um impacto mais positivo neste trabalho que temos vindo a desenvolver. Certo. Há pouco estava a falar na mobilidade elétrica e falou que estão a fazer esse trabalho com as vossas frotas, mas também nos vossos próprios parques para poder possibilitar também ao vosso cliente esta mobilidade elétrica, portanto, esta facilidade. E sei também que, a nível interno dos vossos recursos humanos, essa também é uma questão importante, porque neste momento já há uma percentagem muito grande de colaboradores que necessita desta mobilidade elétrica para ir trabalhar, não é? Sem dúvida, e aí abordamos um tema que, do ponto de vista de descarbonização, nem sempre está, enfim, devidamente tratado, que é, no fundo, aqui as questões sociais e a questão comportamental. De facto, nós estamos a desenvolver a possibilidade de termos carregamento elétrico para os nossos clientes nas lojas. Já temos um conjunto de lojas que tem essa capacidade. Estamos a reforçá-lo no sentido de os nossos carregadores, alguns deles ainda são de primeira geração e, portanto, estamos a fazer esse upgrade do ponto de vista tecnológico nos carregadores, portanto, para serem mais rápidos e tencionamos, enfim, intervir ou, de certa
certa forma, promover a existência de mobilidade elétrica, garantindo que nas nossas lojas existe essa possibilidade de carregamento. Para os nossos colaboradores também o estamos a fazer, sobretudo promovendo, por um lado, a existência de lugares para bicicletas, portanto, promoção da mobilidade suave, e, por outro lado, locais de carregamento para trotinetes elétricas. E, de facto, há uma grande procura dos nossos colaboradores por esse tipo de mobilidade. Do ponto de vista financeiro, acaba por ser mais vantajoso do que, enfim, recorrerem a transporte individual, motorizado, portanto, com motores de combustão, e, portanto, criarmos essas condições nas lojas também tem impacto do ponto de vista social nos nossos colaboradores. É visto como uma facilidade, não é? É visto como uma facilidade e uma forma da empresa ajudar, no fundo, do ponto de vista financeiro. Acaba por ser uma ajuda indireta, uma vez que os colaboradores podem carregar as suas trotinetes, enfim, sem custos. Ou seja, acaba por ser um fator de atratividade também para recrutar. Entrando já sim, aqui noutra... sim, diria que sim. Cada vez mais e será com certeza no futuro também uma dimensão importante. Muito bem. Bernardo, temos o nosso tempo já a galopar, mas queria ouvi-lo falar ainda um bocadinho mais sobre os desafios principais que toda esta jornada da descarbonização e da sustentabilidade tem levantado. Onde é que têm encontrado aqui as maiores entropias para poderem prosseguir a vossa estratégia? Onde é que têm esbarrado com algumas questões? Bem, eu diria, em primeiro lugar, aquilo que descreveria como fatores culturais ou comportamentais. De facto, nós precisamos que o nosso universo de colaboradores e também os nossos clientes percebam que estamos efetivamente em emergência climática e, portanto, teremos que, como empresa, promover e aumentar, digamos assim, a velocidade da nossa descarbonização. Isso, naturalmente, implica também uma alteração de mindset. Temos visto isso agora na questão da redefinição de set points de temperatura nas lojas e na nossa sede. Ainda temos colaboradores que, enfim, não percebem porque é que estamos a baixar a temperatura e porque é que vamos aumentar no verão, exatamente para, enfim, para dar resposta a esta necessidade, neste caso conjuntural, de redução do consumo de energia, mas também uma questão mais de mindset, enfim, internalizar a questão da emergência climática como algo que acabará por ter que ir às nossas preferências individuais e terá que mudar comportamentos. E, portanto, há essa dimensão. Estamos a abordá-la, sobretudo, com um grande investimento em formação. Portanto, queremos formar os nossos colaboradores para a problemática das alterações climáticas, queremos que eles percebam a razão deste investimento e destas medidas que estão a ser implementadas do ponto de vista de descarbonização, porque, naturalmente, esta transição é uma transição que tem algumas dores, tem alguns custos também do ponto de vista social, diria eu, e que têm que ser, enfim, explicadas e o mais possível promovidas, o debate ser promovido dentro das organizações. Depois há, diria eu, uma segunda dimensão, que é a dimensão tecnológica. E aí, de facto, temos algumas barreiras, nomeadamente no que diz respeito à descarbonização da nossa logística. De facto, o mercado ainda não tem soluções, sobretudo para, digamos, o peso dos nossos produtos. Portanto, temos algumas limitações na adoção de veículos elétricos, sobretudo em termos de autonomia e, portanto, há aí questões também do ponto de vista tecnológico e, sobretudo, de oferta de mercado que ainda não estão completamente ultrapassadas, mas que, enfim, estou a crer que nos próximos anos, com a massificação da eletrificação e com o recurso, por exemplo, ao hidrogênio, possa ser ultrapassada. Marta, identifica também aqui alguns desafios do lado de quem está a assessorar a implementação destes projetos? Sim, por isso aqui os desafios da Alexia é continuar a prestar aqui um nível de serviço que
que traga valor acrescentado para a Leroy Merlin. E isto passa não só por dar aqui continuidade a todo o trabalho que temos feito e a consolidar cada vez mais esse trabalho, mas também estarmos aqui atentos aos desafios do mercado. Por isso há aqui uma série de eventuais trabalhos que possamos vir a desenvolver no futuro, não só pelo enquadramento legislativo que neste momento está em constante atualização e por isso temos que estar aqui atentos e desafiar a própria Leroy Merlin, não é? Para ser aqui inovadora e para encabeçar estes projetos. E também aqui ao nível estarmos atentos a tecnologias do mercado, que neste momento não são viáveis, mas sabemos claramente que daqui a 1-2 anos começam a ser mais suportáveis financeiramente e pronto, e a nossa intenção integrá-las no projeto. Nos projetos que temos vindo a desenvolver. Aqui também destaca a parte do autoconsumo coletivo, que é algo que temos vindo a falar, por isso é muito interessante porque a Leroy Merlin pode destacar aqui claramente não só no impacto das suas próprias lojas, mas através do reforço de algumas centrais que temos atualmente, podemos ter um impacto positivo em todas as empresas ou em todos os consumidores que rodeiam as lojas. Por isso é esta perspectiva e esta evolução e o caminho que vislumbramos é de veras interessante. Assume um bocadinho esta pedagogia ou não? Vocês, em primeiro lugar, comunicam este trabalho, esta estratégia para o vosso cliente? Ainda o fazemos de forma, diria eu, pouco estruturada e posso dizer incipiente, mas um dos grandes objetivos exatamente para 2023 é reforçar não só a comunicação interna nestas matérias, mas também a comunicação externa com os nossos clientes. Já o fazemos através por exemplo, do relatório de sustentabilidade que publicamos, mas queremos, digamos, reforçar a centralidade da Leroy Merlin enquanto marca absolutamente imprescindível para a descarbonização do edificado. E, portanto, é o nosso contributo, é sermos uma marca promotora da eficiência energética e contribuirmos para termos casas cada vez mais confortáveis do ponto de vista energético, para combatermos a pobreza energética, que é algo que é um problema, diria eu, estrutural no edificado português e no tecido, enfim, no nosso tecido social e que merece a máxima atenção. Bernardo, como responsável do impacto positivo e para terminarmos, qual é a sua grande ambição para o futuro? Bem, eu diria, e falando de descarbonização, é no fundo nós, por um lado, conseguirmos argumentar as vantagens económicas, ambientais e sociais destes processos de descarbonização e, por outro lado, eu diria que, como empresa de retalho que somos, o grande desafio vai ser convencer e sensibilizar os nossos consumidores para a necessidade de terem opções de compra cada vez mais conscientes e nós, retalhistas, termos a oferta adequada à promoção da descarbonização junto às famílias, junto aos nossos clientes, sejam particulares, sejam empresas. Portanto, esse para mim é o grande desafio. Muito bem. Marta, para terminarmos, e a ambição Alexia? A ambição Alexia é continuarmos aqui a acompanhar a Leroy Merlin nesta jornada para a descarbonização. Claramente passa por aí. Muito bem. Vamos terminar, o nosso tempo esgotou. Queria agradecer-vos a presença e dizer que foi um gosto conversar convosco. O Descarbonizável, o podcast de Baixo Carbono, fica por aqui. Pode continuar a acompanhar a atualidade da sustentabilidade e da descarbonização nas nossas plataformas, sites, redes sociais, newsletter e já sabe, a revista também numa banca perto de si. Até ao próximo Descarbonizável.